nome é Pedro Teles e eu tô aqui para conversar com vocês de como a gente pode fazer para aproveitar a potência e mudar a cultura de que a gente espera dos nossos trabalhos, da forma como a gente se conecta, da forma como a gente pensa a construção de empresas, a participação de empresas. A gente está conversando muito sobre o propósito de encontrar o que se pensa, de encontrar o que se identifica. E para mim, essa conexão veio muito a partir dessa mudança de olhar. A gente está acostumado a olhar as empresas como uma coisa lateral. Pensar a forma que você quer viver para que a empresa seja só, o seu trabalho seja só a base de uma vida que acontece nos domingos, de uma vida que acontece no final de semana. A gente precisa dessa mudança de cabeça porque é dessa potência, é dessa transformação que vai vir muito da solução dos grandes problemas que a gente tem enfrentado como sociedade. As empresas são a segunda maior forma de organização humana. A gente se organiza em famílias e depois a gente se organiza em empresas. São mais de 125 milhões de empresas no mundo. E é uma potência que precisa estar conectada com os desafios que a gente tem de momento, com os desafios da sociedade que a gente precisa construir se a gente quiser continuar funcionando nesse modelo. A gente está num mundo que vem falando sobre impacto social, sobre impacto ambiental há muito tempo. E há muito tempo ainda não foi suficiente para que as pessoas virassem a chave na velocidade que a gente precisa para resolver esses problemas. A gente está falando aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente está falando sobre acordos multinacionais como o Acordo de Paris, e todas as pesquisas, todos os pontos de acompanhamento dizem que a gente ainda está muito longe disso, de cumprir com esses acordos, de cumprir esses objetivos que as próprias organizações, os próprios países pensaram em conjunto. A gente precisa acelerar essa cabeça e isso conecta muito com o fato de como a gente pensa a nossa vida no trabalho. Para mim, eu percebi que o que eu gostava, o que me encanta fazer é entender e trabalhar para que as coisas do dia a dia, para que os processos de construção de empresa, para que as decisões de compra, as decisões de investimento sejam de fato uma força e um mecanismo, uma ferramenta para a transformação social, para a solução de problemas sociais, para a solução de problemas ambientais. Durante essa busca, enquanto a gente vê por aí uma série de empresas que já estão fazendo, essa própria inspiração vem trazendo esse caminho cada vez mais forte. Para mim, ele começou na tentativa da minha primeira empresa, há alguns anos, uma empresa que tinha como objetivo se transformar numa plataforma para divulgar outros serviços e outros negócios de impacto e me inseriu de vez nesse meio. Foi nesse ponto que eu percebi que o trabalho estava se sentindo diferente, que as entregas estavam saindo diferentes. Essa conexão de estar fazendo uma coisa que eu acreditava fazer diferença estava realmente me trazendo resultados diferentes. Foi também na construção dessa tentativa, desse projeto, que no fim se transformou numa empresa por alguns anos, que eu encontrei o ponto de envolvimento que me trouxe aqui até hoje. Na busca por como a gente pode entender de fato quais são as empresas que estão trabalhando pelo impacto, que estão trabalhando na solução de problemas, eu encontrei o Sistema B, que é a organização que eu trabalho hoje. A ideia é que a gente precisa trazer todo esse discurso que a gente veio por anos e anos trabalhando para aumentar a visibilidade, transformar ele em prática e, mais importante, ter indicadores sobre isso, ter ferramentas para trabalhar esse impacto. Porque o momento de urgência já chegou faz tempo, a gente já está atrás desse relógio que a gente tem que compensar. Então a velocidade precisa vir da mesma forma como a gente pensa os resultados financeiros das empresas. Os resultados financeiros eles precisam estar atrelados a essa solução porque a gente precisa construir as empresas que vão funcionar não só agora, não só amanhã, não só semana que vem. As empresas que vão funcionar em qualquer situação, na situação que a gente quer construir. O mundo está mudando, agora mais do que nunca, numa velocidade acelerada, e boas decisões de negócio consideram todas essas informações dentro do processo de tomada de decisão. A gente precisa ter o máximo de informação sobre as nossas empresas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões de trabalho.
e com isso também estão incluídos ter informações concretas e sólidas sobre indicadores de impacto, indicadores de trabalho e solução de problemas. Quando você conecta o discurso com a prática, a gente consegue caminhar juntos para esse caminho de solução de problemas. É trazer e traduzir o discurso que já vem acontecendo em ações práticas de cada vez mais velocidade. Falar sobre mudanças climáticas dentro de qualquer empresa. Falar sobre desigualdade de gênero, desigualdade racial dentro de qualquer empresa. Porque esse trabalho não pode ser um trabalho de um nicho de algumas poucas empresas. A gente está, e é nisso que eu mais me identifico, num momento em que a gente precisa convidar todo mundo a se juntar. A gente precisa das empresas grandes, a gente precisa das empresas pequenas, a gente precisa das empresas que estão nascendo para soluções de problema e a gente precisa das empresas que nasceram como empresas tradicionais. Só com a conexão de todos esses pontos que a gente consegue caminhar nessa direção. E a gente precisa trabalhar junto para isso, aproveitando o poder das empresas e entendendo que, apesar de muito potentes, elas nunca serão suficientes sozinhas. A gente precisa conectar com você, a gente precisa conectar com a academia para a produção de evidência científica desse trabalho e desses resultados. A gente precisa combinar e conectar com ações de políticas públicas, com base de governo, porque só quando a gente junta todo esse ecossistema, a gente consegue caminhar nessa direção. Para mim, o dinheiro, a compra, o investimento, a decisão de onde eu quero trabalhar, ela é para mim um voto de confiança. Quando a gente passa o nosso tempo ou o nosso dinheiro para uma empresa, é também um voto de que você quer que ela continue fazendo aquilo que está acontecendo. Obviamente, em níveis diferentes de como a gente pode pressionar e impulsionar e cobrar e pedir e convidar essas empresas, a gente precisa que todas as informações estejam na mesa. A luta aqui é por transparência, a luta aqui é para a gente caminhar em conjunto para essa solução. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos. O que a gente precisa é todo mundo, ter transparência sobre os nossos problemas para que a gente fale sobre eles, a gente trabalhe com eles para caminhar para o passo onde a gente quer chegar. As empresas que fazem isso são mais resilientes em tempos de crise, são mais lucrativas e dão mais retornos no longo prazo, quando a gente trabalha para consolidar uma empresa que é pensada para o futuro, um trabalho que é pensado para o futuro, o nosso trabalho. É o lugar onde eu quero estar associado, é o lugar onde você precisa estar buscando para a gente conectar todas essas soluções. Quando a gente junta todo mundo em torno dessa transformação, é o ponto em que a gente consegue caminhar. E é para lá que a gente tem que ir, porque a gente está de fato num ponto em que dá para perceber que o nosso sistema precisa de ajustes. A gente precisa redefinir o nosso sistema econômico, aproveitar todos os avanços, entender e trabalhar com eles para cuidar desses ajustes que façam para que a gente ajeite a nossa direção. Todo mundo precisa estar junto. Toda essa conexão é importante. Trabalhar com propósito é trabalhar com a solução desses problemas, é conectar o que você espera, o que você gosta, o que você quer, o que você acredita com cada coisa do seu dia a dia. E aí cada pessoa tem o seu propósito diferente. O importante é que a gente conecte esse bem-estar e que a gente cuide para que essa conexão esteja cuidando também de você. Propósito precisa estar conectado com qualidade, com pensar a vida como um todo. É assim que a gente vai ter uma sociedade em que todo mundo trabalhe bem e que a gente caminhe para essa solução. Pensando em como a gente estrutura as empresas, pensando na governança, pensando na relação com os trabalhadores e com essa conexão de quanto está recebendo, de quem são as pessoas, de como a gente diminui essas desigualdades que a gente tem dentro das nossas estruturas enraizadas. Pensar como se relaciona com o meio local, como se relaciona com os seus fornecedores, como se relaciona com outras organizações parceiras. Cuidar do meio ambiente, desde a pegada ambiental até o seu resultado. Sair de um estado de só pensar em fazer o que é permitido por lei. E sair desse impacto não neutro para atividades práticas e pensar que tudo que você faz tem impacto nos seus clientes ou tem impacto através deles. Meu convite é para que a gente converse sobre tudo isso,
que a gente traga transparência para todos esses pontos, para que a gente se junte para construir em conjunto. Eu vou adorar, reforçar e sempre convidar para que esse tipo de conversa seja feita cada vez mais e que a gente se junte para caminhar nessa direção. Vamos juntos?